Olá pessoal, Luciano Pires aqui mais uma vez pela Consustal. Vamos aqui dar sequência à série Logística 360 Graus. Hoje nós temos mais um episódio, onde nós vamos falar aqui sobre a logística de suprimento, ok? Nós falamos aí no primeiro episódio, fizemos uma aula inaugural, falamos sobre o fundamento logístico, falamos agora no último episódio sobre a logística estratégica, ou logística empresarial, e hoje nós queremos falar sobre a logística de suprimento. Segura aí, e depois da vinheta nós vamos começar. Voltamos, pessoal. Sempre lembrando que nós temos aqui uma proposta de fazermos as definições, apresentar as definições, de falar sobre os conceitos, mas nós temos falado de uma maneira bem objetiva, bem macro, né, bem conceitual. É lógico que nós aplicamos aqui em muitos casos, porque se nós pegarmos cada um do tema de cada episódio, nós teríamos aqui uma unidade, talvez aí de um curso técnico. Então, quando eu falo de gestão de suprimento, quando eu falo da logística de suprimento, eu estou falando no objetivo de suprir. Vamos lembrar, nós falamos lá no início, no fundamento logístico, que o objetivo é pegar um produto, né? Quando a gente fala da logística, a gente está falando do processo de planejar, implementar, tá ok? Controlar o fluxo de materiais do ponto de origem até o seu ponto de destino. E aí, na aula passada, nós falamos que a logística passou a ser um diferencial competitivo, porque a logística ela tem como finalidade garantir que esses processos ou esses verbos que dentro da definição ocorram. Exemplo, olha, quando eu falo de logística, as empresas fazem logística, mas as empresas precisam fazer uma logística diferenciada, senão o produto não chega no momento certo, na hora certa, nas condições certas, no custo desejável, né? Ou que as pessoas possam realmente arcar com esses custos. E aí se torna inviável esse processo. Esse processo não se torna estratégico para a empresa, fica caro fazer. Quando eu falo da logística de suprimento, nada mais é do que suprir o processo. Exemplo, se eu faço aqui, se eu tenho uma fábrica de salgado, não adianta eu pensar simplesmente em comprar a matéria-prima, produzir o salgado com a finalidade de entregar o salgado. Eu preciso fazer toda uma gestão desse processo. Porque falando, basicamente, é isso que acontece na gestão de suprimento. É a intenção de comprar, de suprir o processo. Ou seja, você precisa comprar a matéria-prima, você precisa, se você é um distribuidor, um revendedor, você precisa comprar o produto para ter o produto para vender, para revenda. Então você precisa suprir o processo. E aí entenda que o processo ele tem que acontecer de ponto de origem ao ponto de destino, até o seu cliente. Mas para isso você precisa garantir esse suprimento. Quando eu falo aqui da fábrica de salgado mais uma vez, eu preciso entregar o salgado. Mas para entregar o salgado, eu não tenho só a necessidade de entregar, eu tenho que entregar no momento certo. Eu tenho que entregar quente, congelado, eu tenho que entregar o salgado certo. Então, para isso, eu preciso ter essas definições e, em posse dessas definições, agora eu vou suprir o processo. E esse processo acontece de várias formas. Eu preciso correr atrás, eu preciso ir atrás de um fornecedor, eu preciso comprar essa matéria-prima para que eu tenha garantia de entregar o meu produto. Então, eu preciso ser suprido pelo meu fornecedor e eu agora passo a ser o fornecedor do meu cliente. Então, quando a gente fala de gestão de suprimento, quando eu falo de suprimento, basicamente ele tem essa finalidade de suprir o processo. Ora, eu sou o cliente, porque eu estou dentro de uma cadeia de suprimento, né? Vamos lembrar assim, existe um fornecedor, o fornecedor do fornecedor, existe a minha empresa, a minha indústria, existe um distribuidor, existe um atacado, existe um varejo, existe um cliente final. Então, toda essa cadeia, ela precisa ser suprida, porque o seu produto só vai chegar até o cliente, né, muitas das vezes não é diretamente por você, não é um canal direto, você entregando o seu cliente. Às vezes você está dentro de uma cadeia de suprimento e você, ora é fornecedor, ora você é cliente. Então nós precisamos entender que essa necessidade de suprir, ela é importantíssima, porque senão essas etapas dessa cadeia não atendendo, né, toda essa necessidade de suprimento, não haverá continuidade dessa cadeia, ok? E aí, quando eu falo dessa cadeia, eu preciso lembrar aqui de alguns personagens importantes que eu já mencionei aqui agora nesse vídeo. Para mim falar dessa cadeia, eu preciso de duas coisas importantes. A primeira delas é entender quem são os personagens dessa cadeia.
Então, quando eu falo de uma cadeia de suprimento, eu preciso entender assim, quando eu falo do próprio processo de suprimento, existe o papel do fornecedor, existe, né, o cliente. Nós precisamos entender o seguinte: quem é o meu fornecedor? O fornecedor é aquele que atende às minhas demandas, às minhas necessidades de matéria-prima. Por exemplo, quando eu falo do salgado, eu preciso de farinha de trigo, eu preciso de queijo, presunto, eu preciso de azeitona, eu preciso de um monte de ingredientes que vão compor ali o meu salgado. Quanto mais diversificado for o meu portfólio de salgado, quanto mais aberto for, mais necessidade eu tenho de negociar a compra desses insumos para que eu possa produzir o salgado. Eu não consigo produzir o salgado se eu não tiver a matéria-prima. Então, a matéria-prima, meu processo tem que ser suprido. Então, notem que eu vou negociar diretamente com o meu fornecedor. E alguns cuidados que nós devemos pensar aqui sobre o fornecedor, que não é simplesmente de quem comprar, mas é aquele cara que pode ser o meu parceiro. Hoje nós falamos aí, né, dentro de um nível de parceria, o companship, que é aquela ideia de desenvolver coisas junto, de desenvolver projetos junto. Por quê? Porque dentro dessa cadeia, eu compro dele e se ele me atende bem, a gente vai fazer um ato contínuo desse processo. E eu tenho a garantia que quando o meu cliente pedir o salgado, e na demanda que for, na quantidade que for, eu preciso desse fornecedor para que ele supra o meu processo, para que eu sucessivamente possa suprir a demanda do meu cliente. Então, quando eu falo de suprimento, nós precisamos entender que o primeiro personagem é o meu fornecedor. Quem é o meu fornecedor? Ele é um parceiro, esse fornecedor é apenas uma relação comercial. Em que estágio está essa relação com o meu fornecedor? Aonde ele está? Quanto tempo demora para ele me entregar o produto a partir do momento que eu solicito para ele? Qual é a capacidade de atendimento que ele tem sobre a minha demanda? Porque a minha demanda pode aumentar e eu não tenho necessidade e eu não tenho a garantia que ele vai poder suprir o meu processo. Uma vez que ele não supre o meu processo, eu vou ter um atraso ou vou ter uma necessidade de procurar um novo fornecedor para que eu garanta o produto. Lembrem, pessoal, que o seu produto final, ele é de responsabilidade sua, mas se a garantia do suprimento ou a qualidade do suprimento não é aquilo que te atenda, você vai ter um sério problema para entregar o seu produto e aí coloca em risco a sua empresa. O outro personagem é o próprio cliente, né? Por exemplo, agora eu sou cliente porque eu tenho alguém que me forneça. Mas quando eu olho para frente ao entregar o meu produto, eu sou o fornecedor dele. Então agora eu estou no papel de fornecedor, ora cliente, ora fornecedor. Mas eu como fornecedor, eu tenho que estar atento à necessidade desse cliente da mesma forma. Se eu fiquei como cliente no nível de exigência, de cobrar o prazo, de entrega, de qualidade, eu tenho que garantir isso para frente. Lembre que através dessa cadeia de suprimento, se isso não ocorrer, quem acaba pagando o preço, quem acaba pagando o pato, como diz na gíria comum, no ditado comum, é o consumidor final. E uma vez que ele está insatisfeito, uma vez que ele não recebe no prazo, uma vez que ele não recebe o produto de qualidade, o que ele faz? Ele deixa de comprar ou ele procura de outro fornecedor. E aí você que está todos os elementos presentes nessa cadeia perdem, porque nesse canal a distribuição sobre esses clientes não vão acontecer novamente. Mais um elemento importante sobre quando nós falamos de suprimento. Toda essa cadeia que eu falo, pessoal, do fornecedor, do transporte, da indústria, do distribuidor, do transporte, até chegar ao consumidor final, toda essa cadeia, principalmente quando nós falamos da cadeia de suprimento, nós estamos falando que ela precisa ser gerenciada. Lembra que na aula passada, no episódio passado, se você não assistiu, assiste a aula passada sobre logística estratégica, né, ou estratégia logística, para você ver a diferença, para você ver o quanto que isso é importante para as organizações. Entendam que não é o fato simplório de vamos abastecer alguém. Abastecer, nós vamos ser abastecidos. O grande problema é quando, como, em que momento, e às vezes, através de uma estratégia, você perde a qualidade porque você não está atendendo esse requisito. Então, uma coisa importante para a gente poder aqui já pensar em conclusão desse episódio aqui sobre suprimento, é nós entendermos que essa cadeia ela precisa ser gerenciada. E aí nós chamamos isso de supply chain, ou supply chain management, que é o gerenciamento da cadeia de suprimento. Não basta só fazer com que isso aconteça através desse suprimento. É preciso que você faça isso de uma forma coordenada, porque você reduz o custo para dentro da tua empresa. Comprar bem faz diferença, comprar
bem no sentido não só de valor, mas de garantia de prazo, qualidade de produto, de insumos, para que você consiga garantir a qualidade também do seu produto final. Isso é importantíssimo. Então é preciso fazer gerenciamento da cadeia de suprimento para que você consiga fazer a leitura desses tempos. Quanto tempo eu demoro para receber, quanto tempo eu demoro para produzir, quanto tempo eu demoro para entregar. Então, uma vez que você faz todo o gerenciamento dessa cadeia, você tem ali a informação e o conhecimento de todo o seu processo de suprimento até garantir a entrega desse produto final. É importante reconhecer e saber os lead times, né? Quanto tempo demora a entrega do meu fornecedor, quanto tempo demora cada fornecedor, quais são os produtos que mais giram no meu estoque, quais são os produtos que mais precisam de controle, o inventário um dia, né, a voracidade, para que eu tenha garantido que realmente eu tenho capacidade ou não de entregar, se eu tenho no sistema, se eu tenho no físico, se eu tenho como atender a demanda, se eu não tenho, de quem comprar, quem entrega, quanto tempo demora, isso tudo vai me garantir prazos, isso tudo vai me garantir qualidade de atendimento. É importante ressaltar. E aí, um elemento importante aqui que a gente não pode deixar para trás é o papel do comprador, ou hoje nós chamamos aí dentro das organizações do supply chain. Então a gente hoje precisa de pessoas estratégicas para comprar, pessoas que vão atrás do melhor preço, das melhores condições, a garantir a qualidade do fornecimento para que possam suprir o processo de forma adequada, que possa dar continuidade à produção e à entrega do produto. Então é necessário fazer com que esse personagem, o comprador, o supply chain, seja uma pessoa estratégica, porque ele vai te conectar com fora, o seu fornecedor, e ele vai trazer para dentro da sua organização os insumos necessários, o suprimento necessário para que você consiga garantir o produto e entregar o produto ao cliente. Pessoal, e aqui nós encerramos mais um episódio. Hoje falamos sobre a logística de suprimento de uma maneira bem objetiva, bem dinâmica. Lembra que a nossa proposta é apenas uma orientação, né, apenas dar aqui uma ideia de mentoria, mas ao mesmo tempo não criar um conteúdo tão pesado, de maneira que você consiga assistir, entender e que você possa aplicar isso aí. Peço a você que se inscreva no canal, curta, compartilhe, pessoal. A gente tem elaborado esse curso, né? Muitas das vezes a gente tem assim, um pouco agenda para fazer, mas a gente persiste, a gente não está desanimando, a gente continua fazendo, ainda não tem ganhado nada com isso, é apenas uma ideia de disseminar o conhecimento, de compartilhar o conhecimento. Eu peço para que você me ajude aí compartilhando, se inscrevendo no canal. Um grande abraço e fui!